Olá, olá você que clicou no vídeo, seja muito bem-vindo. Talvez você esteja naquela dúvida do eu como cristão deveria ter uma árvore de Natal? E o Papai Noel? E as guirlandas? Cadê o presépio? Eu tô aqui com o Cláudio e nós vamos bater esse bate-papo junto, então fica aí, não sai não. E se chegou aqui de paraquedas, não deixe de assinar o canal. Toda semana estamos por aqui batendo papo, trazendo assuntos à luz da Bíblia, tudo bem contextualizado. E não deixe de compartilhar o vídeo com mais alguém que vá gostar desse bate-papo também. Cláudio, para começo de conversa, cara, vamos conversar um pouquinho sobre de onde surgiu a árvore de Natal, esses símbolos do Natal que estão tão recorrentes conosco. Vamos lá, a gente pode conversar aí um pouquinho sobre esses símbolos que a gente encontra aí no Natal, como árvore de Natal, como guirlanda, como esse anseio que a gente tem como comunidade, né, social, de presentear um ao outro, estar em família. E aí a gente vai aí de acordo com algumas pesquisas, algumas coisas que a gente já procurou, e a gente vai conversando. Olha, uma coisa que eu achei interessante aqui sobre, por exemplo, por que é o pinheiro, né? Por que utiliza, tem tantas árvores, mas uma é porque o Natal, agora que é celebrado em dezembro, por exemplo, ele é um período aí de inverno, né? Na maioria, pelo menos no hemisfério norte, né? E aí a maioria das árvores estão sem as folhas. O pinheiro é o único que consegue preservar a sua folhagem e a folhagem verde, né? As outras, às vezes, vai saindo do outono e elas têm uma coloração diferente nas folhas e também perde, boa parte delas fica só os galhos, né? E o pinheiro não, o pinheiro ele consegue dar essa visualização de uma árvore ainda preservada, né? E aí mostra a resistência que a árvore tem, apesar do inverno. Eu tava olhando, né? A gente tem a árvore de Natal, temos o símbolo do Papai Noel e temos a grande questão e o cristão no meio desse tudo, né? Assim, a gente falou assim, será que não pode? Porque temos muitos símbolos que estão ali circulando, tanto na área comercial, quanto nessa área um pouco mais religiosa, e o cristão atualmente não sabe muito bem o que pode, o que não pode, se é proibido, se Deus não vai se agradar. E cara, esse acho que é o ápice do bate-papo a gente entende já a árvore, mas a gente pode ter uma árvore de Natal? Qual é a tua opinião, cara? Eu acho que pode, eu acho que não tem problema nenhum. Você ter uma árvore de Natal com enfeite, com luzes, com a estrelinha lá no topo. Eu acho muito legal. Eu acho assim, uma coisa, sei lá, que a gente vai vendo no shopping, a gente vai vendo na rua. Para mim, causa um sentimento de alegria, de festividade, de comemoração. Eu acho muito legal. Eu achei muito maneiro, porque quando a gente estava estudando para esse vídeo, você me mandou um link que era sobre a origem da árvore. E eu tinha total convicção que a árvore era um símbolo pagão. Mas não, ele foi utilizado, se eu não me engano, vai estar o link aí, foi Martinho Lutero, não foi? Que utilizou a árvore, a estrelinha, a estrela que guiou os magos até Jesus no seu nascimento. Então, não são símbolos pagãos originalmente, mas eram símbolos realmente cristãos e ainda protestantes, não é isso? Então, assim, existia uma cultura, digamos assim, pagã, né, que utilizavam das árvores, da mãe da natureza, tinha essa lenda assim por trás, né? E tem realmente esse relato aí, pelo menos conta-se que tem essa história aí de Martinho Lutero, que ele estava andando na rua e estava nevando e ele viu um pinheiro cheio de neve e o sol estava passando lá e estava brilhando aquela árvore, e ele quis representar isso com a sua família, com seus amigos. E aí então ele decidiu trazer esse pinheiro que ele viu na rua, digamos assim, né, em forma de símbolo, colocar um pinheiro na sua casa com luzes, né, e fazer essa decoração e mostrar, olha só que bonito que eu vi algo que eu presenciei e eu quero que vocês tenham essa experiência, ou pelo menos uma sombra dessa experiência. Achei muito legal, né? E Martinho Lutero, logo o cara que evolucionou aí nessa questão aí do ser protestante, né?
E aí é uma referência para pré-protestante. Sim, é uma ótima referência ainda para esse bate-papo, porque eu acredito que a maioria das pessoas que ainda tem essas dúvidas ainda são do meio protestante. Porque eu acredito que outras religiões com vertente cristã ou cristãos católicos, eles têm os seus dogmas um pouquinho mais delimitados do que os cristãos protestantes, porque aí a gente vai por várias N e X denominações, e aí normalmente elas deixam essas brechinhas abertas, e aí não se sabe bem, e tem algumas que já delimitam, mas eu sei que os católicos eles determinam um pouquinho mais, delimitam mais as suas festividades, os seus significados, e os protestantes ficam meio que o que a minha denominação diz, o que a minha vertente está falando, e no final das contas gera uma confusão, né? Então, por exemplo, a tua opinião talvez não seja a mesma opinião da pessoa que está assistindo o vídeo. Talvez a pessoa que está assistindo o vídeo agora está falando assim, eu não, árvore de Natal lá na minha igreja falaram que não é, crente tem que montar presépio. E aí, cara, assim, liberdade da sua consciência, mas nós concordamos que pode, eu acho que tem até uma aqui aparecendo, então ela não fere os princípios, ela não fere o nascimento de Cristo, até porque o nascimento de Cristo, se você não sabe, não tem nada a ver com o dia 25 de dezembro, tá bom? Nós aproveitamos uma data. Pois é, isso é uma coisa interessante, né, de falar, porque algumas culturas evangélicas, ou até mesmo cristãs ou não cristãs, eles, ou a gente vai por uma coisa, não, Natal é beleza, tudo bem, vamos comemorar, é uma coisa legal, e outros, assim, já quase que demonizam o Natal, né? E aí muito se dá porque o dia 25 de dezembro não é a data específica do nascimento de Jesus. E Jesus também não nasceu no ano 0, né? Então, bom lembrar. Aí fica numa coisa assim, né? E quando é que Jesus nasceu? Assim, de acordo com alguns teólogos e alguns historiadores, Jesus nasceu entre março e abril. Possivelmente, alguns falam que talvez seja no dia 1º de abril, dia da mentira. Olha por incrível só. que pareça. Olha só. E aí o ano que Jesus nasceu, possivelmente, deva ser entre o 6 e o 4 a.C., mas possivelmente no dia 5 a.C. Por quê? Porque assim, quando a gente vai ver o Evangelho, a gente tem lá os relatos de Mateus e de Lucas. Mateus, ele vai falar sobre os reis, né, os magos, né, que a gente é conhecido os reis magos, mas eram só magos ou estudiosos de estrelas, que vão lá encontrar o Messias, porque ele vira uma estrela, e eles vão até Jerusalém, vão lá onde que você está procurando um rei? No palácio. Você chega lá e o rei não está no palácio, né? Esse bebê que seria o rei de Israel. E aí eles vão, eles continuam seguindo a estrela e vão até Belém. E aí uma coisa que é interessante é porque nessa narrativa fala sobre o rei Herodes. E o rei Herodes, ele morreu no ano 4 a.C., ou seja, Jesus não podia ter nascido no ano 0, porque Herodes já tinha morrido há 4 anos atrás. Então, Jesus possivelmente nasceu aí no ano 5 ou no ano 6 a.C., ou seja, se você não comemora o Natal porque Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, talvez você deveria comemorar, não comemorar a virada do ano para 2021, talvez seja 2026 no seu calendário, porque Jesus não nasceu no ano 0 também. Boa, tem muitos furos históricos, assim, quando a gente vai examinar sobre o nascimento de Cristo. Aí talvez alguém aqui mais entendido vai dizer assim, mas vocês não sabem que nasceram outros deuses. Tem deuses egípcios, tem deuses Y e X e A, B, C, que nasceram nessa data de 25, então não é uma data pagã. Na verdade, aproveitamos essa data, né? Os cristãos, numa determinada época da história, quiseram reaproveitar algumas datas festivas e reaproveitaram para dizer assim, é o dia que o nosso Deus nasceu, veio à Terra e tudo mais, nasceu como ser humano, viveu a vida dele e se sacrificou por nós, e nós vamos aproveitar esse dia que já existe para celebrar. Não é que é um dia santo, mas é um dia específico que nós separamos. Então, historicamente, tem vários furos. Você vai ter vários furos. Então, se você clicou aqui pela árvore de Natal, agora você está sabendo vários outros furos. Que Jesus não nasceu no dia 25, que não é no ano 0, que a árvore talvez, e assim,
temos indícios por Martim Lutero, e aí temos outros indícios por deuses pagãos, mas hoje nós usamos como um simbolismo. Então, vai muito de quem usa. Então, se você celebra o Natal no dia 25, tem gente que celebra o Natal, mas nem lembra que Jesus nasceu. Lembra que a cerveja nasceu, lembra que a carne nasceu, lembra que o sal grosso nasceu. Aí faz um churrascão com cerveja para todo mundo. E aí, no final das contas, não celebrou Jesus. Não lembrou quem era Cristo, não lembrou de Deus, só lembrou do feriado. Então, não foi uma data cristã para aquela pessoa. Para aquela pessoa que usou aquele dia, não foi um dia especial para lembrar quem é Cristo. E vai muito da pessoa para pessoa, assim como a árvore. Tem gente que vai usar a árvore só porque acha ela bonita, mas tem outras pessoas que vão lembrar pelo momento, vão lembrar uma coisa bonita, vão colocar a estrelinha lá, lembrando que foi a estrelinha que criou Jesus. O simbolismo está muito atrelado a quem usa, muito mais do que ao símbolo em si. Eu acho que o Natal, ele não é um dia. Para mim, o Natal são todos os dias. Porque todos os dias Jesus ele nasce no nosso coração das outras pessoas. Em algum momento houve esse nascer da figura de Jesus, né? Esse conhecimento e revelação sobre Jesus. Então, assim, para mim, Natal deveria ser todos os dias esse gesto de generosidade, esse gesto de carinho. Por exemplo, anteontem, sexta-feira, a gente parou o carro para abastecer e aí os fretistas estavam comemorando porque uma pessoa deu R$50 lá na caixinha deles de presente, né? E aí deu por quê? Porque é festividade de Natal, né? Possivelmente, primeiro, não teria caixinha de presente e possivelmente a pessoa não daria aí uma generosidade dessa de R$50 para uma pessoa desconhecida, né? Então, assim, o Natal, ele deveria ser uma prática diária pra gente, né? De fazer e levar Jesus às outras pessoas. Agora, se você, por exemplo, não gosta de comemorar o Natal, a gente respeita, né? Isso a gente não discrimina, digamos, nesse sentido, né? E uma coisa que eu acho legal num texto de Romanos, né, de Paulo, que ele fala bem assim, olha, aquela pessoa que come carne, ela come carne. Se a pessoa que não gosta e ela é vegetariana, ela só come verduras, ela também tá tudo bem, cada um pode conviver em paz, entendeu? Agora, um não pode ficar julgando o outro. Porque ele come carne, porque ele só come verduras, entendeu? Então, eu acho que é uma base de respeito nessa questão aí de fé, de crença. Aqui a gente não está aqui para dizer que a gente coloca o Papai Noel acima de Deus, né? Eu vejo, na verdade, o Papai Noel como uma figura de Deus, digamos assim. De onde que surgiu o Papai Noel? Surgiu com um senhor chamado Nicolau, e ele era uma pessoa que dava dessa generosidade para as pessoas ao seu redor. Dava presente, dava dinheiro, ajudava os necessitados. E nós deveríamos fazer isso. Nós devemos ser muito mais Papais Noéis para as outras pessoas. Assim como Deus o é para a gente, né? Quando a criança faz uma listinha para o Papai Noel, a gente não faz isso todos os dias com Deus, a gente não tem a nossa listinha de pedido de oração, e aí a gente até compartilha em grupos de oração, olha, tem uma listinha de oração. E aí Deus, para mim, é essa figura desse Papai Noel, digamos assim, que é uma pessoa generosa, que é uma pessoa caridosa, que é uma pessoa que ama o próximo. E foi esses os ensinamentos que Deus, através de Jesus, nos deixou, de amar o outro. Eu já entrei aí no outro ponto aí do Natal, né, sobre o Papai Noel. E que volta, até bate bem na tecla o uso do símbolo vale muito mais do que o símbolo, porque o Papai Noel, ele é um item para comércio, para shoppings, para essa turma que está na venda. Ele funciona, ele faz vender. Mas se você usar bem esse símbolo, ele leva esses aspectos que tu falou, Cláudio, de sermos generosos, de sermos solidários, de termos esse coração atento às pessoas, que são atributos que o nosso Deus nos ensina através das Sagradas Escrituras. Então, o uso do simbolismo vale muito mais do que o símbolo. E aí nós temos outras passagens onde Deus fala para Pedro que não torne... Lógico, estou tirando um pouquinho do contexto, tá bom? Lá tem um outro, mas eu quero lhe trazer só o sentido da frase, mas o que Deus purificou, homem nenhum, ali já não é mais impuro. Então, considere bem. Deus está lhe dando sempre uma oportunidade de você ter uma ótica muito mais espiritual
do que física diante de tudo que está na sua frente com essas datas. Melhor do que aquele crente ranzinza que não gosta do Natal, ele fica emburrado nas festas. Eu acho que esse é um pior testemunho do que aquele cristão que ele pega aquela data, reúne os familiares, ele está feliz, abraçando seus amigos, família. Lógico, em tempo de corona, né? Eu não sei quando é que você está assistindo isso aqui, mas quando a gente está gravando, ainda estamos em pandemia, então não tem um abraço, mas o afeto, o carinho, ele vale muito mais do que você ficar lá, não gosto do Natal, ele tá lá emburrado e tal. Eu acho que tem muito a ver. O testemunho, ele vai muito mais com o que você está fazendo, sua atitude, que você transparece. Se as pessoas estão vendo Jesus em você, do que você ficar, meus princípios, minhas regras. Eu acho bem engraçado isso. Eu fico imaginando assim, quantas pessoas talvez tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a história de Jesus por causa desse símbolo chamado Natal. É recorrente os filmes, as séries, né, que tem, claro, essa questão aí do Natal, mas a gente tem essa lembrança constante sobre o nascimento de Jesus. Mesmo que às vezes, até mesmo no filme, alguma série fica implícito e aparece mais a árvore de Natal, mais os símbolos, mas ainda assim há uma mensagem sendo passada, né? E a Bíblia é cheia de simbolismos, é cheia de símbolos. Por exemplo, a Páscoa, por incrível que pareça, tinha uma representação para o povo judaico, né? Que era da libertação lá do povo de Israel, lá do povo do Egito, né? Através de Moisés. E aí, lá foi a primeira Páscoa. E aí, Jesus, ele morre quando? No período de Páscoa. Ele é o Cordeiro Pascal, né? Então, olha só que símbolo interessantíssimo. Se talvez, olha só o que eu vou falar, se talvez Jesus não tivesse morrido na Páscoa, talvez a gente não comemoraria a Páscoa. Talvez a gente daria uma outra data, um outro nome para a morte de Jesus e comemorar aquilo que ele passou e a sua ressurreição por nós. E aí, mas como a Bíblia é feita de símbolos, né, ele vai morrer no período de Páscoa. E a Páscoa, ela agregou, ela criou um valor muito maior. E aí, hoje nós comemoramos ainda a Páscoa, que a morte e ressurreição, a gente ressignificou a própria Páscoa. Se talvez Jesus não tivesse morrido na Páscoa, no período, talvez a gente não teria essa data comemorativa, que é uma festa mais judaica, assim como tem outras, o Hanukkah e outras comemorações, a própria circuncisão, que a gente não leva como prática assim para igrejas cristãs, né? Mas todos são símbolos. E olha só que legal. E aí algumas pessoas falam, não comemoro o Natal porque ele não é uma festa bíblica. Porque a Bíblia não nos ensina a comemorar o Natal. Claro que a Bíblia não ensina, porque o Natal foi criado durante o período que a Bíblia estava sendo escrita, né? E aí era algo, até mesmo nos evangelhos, depois, era uma coisa muito próxima e eles estavam mais interessados em falar sobre a vida diária de Jesus e o sacrifício dele, do que fazer comemorações do nascimento, tipo o aniversário de Jesus, né? Mas eu não tenho mal algum da gente comemorar o nascimento, assim como a gente comemora a morte de Cristo. Concordo plenamente. Nós usamos essas datas e elas usadas com um sentido, com o modo apropriado, elas fazem muito bem a nossa espiritualidade. E é legal quando tu falou assim do Papai Noel e tudo mais, eu lembrei que tem muito filme sobre Papai Noel que inspira muitas coisas boas do que alguns filmes cristãos que contam uma mesma história de uma mesma maneira. Então, tem muito filme sobre Natal que inspira bons sentimentos. Eu acho que eu nem conheço filme de Natal, a não ser aqueles de terror trash de Natal, que usam o Natal com algum modo negativo. O Natal sempre inspira positividade, sempre inspira solidariedade, sempre inspira esses bons sentimentos nas pessoas. Então, o Natal, com a manjedoura ou sem manjedoura, com árvore ou sem árvore, ela inspira, sim, o amor de Deus em muitas pessoas. Então, vale muito mais o sentido real do que ficar atrelado no simbolismo. E assim, para a gente chegar no nosso porém, finalmente, do bate-papo, pelo menos, o Cláudio está aqui para discordar, nós não vemos mal algum em árvore de Natal e em outros diversos simbolismos do Natal. Você não tem problema em colocar, talvez, o Papai Noelzinho lá escalando a sua casa.
Você não é menos ou mais cristão porque você tem o presépio em vez da árvore de Natal. Ou talvez você tenha os dois, os três. Decore a sua casa, seja feliz nesse momento. Presenteie, acho que o hábito da presença também não é nada anticristão, não é nada, é uma prática do consumismo, capitalismo que quer devorar o nosso Deus e quer tomar a data para si, nos envolver. Não, tem muito mais a ver com o que você faz com o simbolismo, com o que você faz com essa data, do que ficar atrelado nas raízes da coisa. Ore, veja com carinho, pegue um tempinho e reexamine como você está lidando com essas datas, com essas festividades, e veja se você consegue transparecer Cristo. E aí você vai ficar até um pouco mais leve, mais aliviado no seu modo de conduta cristã. Porque o cristianismo, diferente de outras religiões, ele não está tão apegado na prática e no dogma. Na prática e no dogma. Ela está mais apegada no meu e o seu relacionamento com Deus, através de Jesus. E aí esse relacionamento ele é tratado através do Espírito Santo, sua vivência com a Bíblia, a sua prática contínua do querer de Deus, ali onde você estiver, você está transpirando Jesus a outras pessoas, do que você está apegado nos detalhes como se fosse uma cartilha de regras. Então, fica essa recomendação, se reavalie, pense com carinho, mas não fique tão taxativo com essas datas, com os símbolos, fique mais preocupado com quem você é, com quem Cristo é na sua vida e como Cristo está sendo visível através de você às outras pessoas. Eu vejo assim, seria tão bom, eu acho que esse período de Natal é o momento que a gente parece muito mais com aquela proposta de ser cristão, né? Que Cristo nos ensinou de amar a Deus e amar o próximo. É tão mais fácil amar o próximo no Natal, não é? De você praticar a generosidade, praticar o respeito. Por exemplo, eu não duvido nada se no dia do Natal eu bater o carro num carro de alguém e a pessoa vir me xingando, eu falar Feliz Natal, talvez a pessoa nem brigue mais comigo, né? Mas assim, para ver como é esse sentimento de afeto, de carinho, de atenção, em família, entre amigos, é uma coisa que deveria ser praticado diariamente. Que pena que o Natal é só no dia 25 de dezembro, né? Para mim podia ser todos os dias bonitos, festivos e alegres e leves, que geram esse sentimento aí de amor, que esse é o principal característica de Deus e foi a ordem, digamos assim, né? O principal mandamento que Jesus, quando ele fez aquele resumão, foi amar o Senhor teu Deus e amar o próximo, né? Então, que a gente seja Natal na vida dos outros, que a gente leve essa pessoa de Cristo a nascer na vida dos outros, que esse amor, que essa generosidade que Deus tem para conosco, que a gente demonstre isso com as outras pessoas, seja no Natal ou fora do Natal. Se você ficou até aqui, muito obrigado. Não deixe de assinar o canal se você não for inscrito, não deixe de colocar nos comentários o que você achou sobre o que comentamos, o que falamos. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários. Nós, da equipe do Espiritualidade, gostamos muito de ler e responder e orar por você, tá bom? Se precisar bater um papo a mais, entre em contato, tá? Nós queremos estreitar esse relacionamento para mostrar Jesus para você de uma maneira simples e contextualizada. Tchau e Feliz Natal para você e sua família. Falou, tchau!